Fala aí, galera. Vamos lá? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre as sub-regiões do Nordeste. Deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto nordestino. Algumas características gerais importantes sobre o Nordeste. O Nordeste ele ocupa algo em torno de 18% do território nacional e ele possui 9 estados. É a região brasileira que possui o maior número de estados. É a segunda região com maior população regional, é a área de colonização mais antiga, lembrando, né, que os portugueses começaram a colonização pelo Nordeste, Salvador foi a primeira capital do Brasil, é a maior população de semiárido do mundo. Essa região ela é tão complexa, que ela é dividida em sub-regiões, para você poder entender melhor essa dinâmica, né? Existem várias questões, né, acerca do Rio São Francisco, né, em relação à transposição das águas do Rio São Francisco. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu tenho sobre bacias hidrográficas. Então, existem várias questões envolvendo a bacia do São Francisco. É uma região que tem um grande contraste, né? Não só na questão climática e na questão dos biomas, né? Mas também um grande contraste socioeconômico entre o litoral e o interior. E é uma região com uma gigantesca diversidade cultural. Então, toda essa complexidade faz com que a região Nordeste ela tenha essa subdivisão em regiões, né? Então, aqui a gente tem a região Nordeste e essa região Nordeste ela é dividida em sub-regiões. Quais são essas sub-regiões? A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Cada uma dessas regiões com suas características únicas e peculiares. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar pela Zona da Mata. A Zona da Mata é a região litorânea do Nordeste, né? Vai compreender toda essa região litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Nessa região, a gente tem um relevo formado pelas planícies costeiras, ou tabuleiros costeiros. Predomina o clima tropical litorâneo, que é um clima quente e úmido, né? Você vai ter um verão quente e chuvoso e um inverno, né, mais ameno devido à proximidade com o litoral e também bastante chuvoso. A vegetação original era a Mata Atlântica, né, a floresta tropical, latifoliada, higrófila, perene, heterogênea. Eu também falo um pouco sobre isso em outro vídeo, né, que eu tenho sobre os biomas brasileiros. Então a gente fala melhor, né, sobre o bioma da Mata Atlântica. É o bioma mais devastado do Brasil, porque ele vem sendo devastado desde o início da colonização, no início para a exploração ao Brasil, depois para a introdução da monocultura da cana-de-açúcar, né, através do sistema de plantation, o latifúndio, a monocultura, a alta exploração do trabalho, né, primeiro o trabalho indígena, depois o trabalho escravo negro, e depois, né, dos boias-frias, trabalhadores rurais. E essa monocultura da cana-de-açúcar era praticada até hoje em dia. É a região mais populosa do Nordeste, né, das sub-regiões do Nordeste. É na Zona da Mata que se concentra a maior parte da população nordestina, e é a região mais industrializada, mais desenvolvida, mais urbanizada. E é também onde se localizam as principais metrópoles da região Nordeste, com destaque para Salvador e para Recife. A próxima sub-região que a gente vai ter é o Agreste. O Agreste ele é uma zona de transição
entre o litoral, a zona da mata, e o sertão. Então, a gente vai ter uma zona de transição, né? Uma área de transição entre a zona da mata e o sertão, entre o clima tropical litorâneo e o clima semiárido. Então, a gente vai ter aí uma região de clima misto, né? Por que clima misto? Porque uma boa parte do agreste vai estar localizado no Planalto da Borborema. E o Planalto da Borborema, ele vai funcionar aí como um divisor, né? A parte voltada a Barlavento, né? Voltada para o litoral, vai bloquear os ventos úmidos vindos do oceano. Então, o lado a Barlavento vai manter características típicas do clima tropical litorâneo. E o clima a sotavento, né, na parte oposta do Planalto da Borborema, já vai ter uma região mais seca, porque essa umidade vai ter dificuldade de passar pelo Planalto da Borborema. Então, a região a sotavento, eu vou ter aí um clima mais seco, mais semelhante ao clima do sertão. Então, por isso que eu vou ter aí, nessa zona de transição, aí podemos dizer assim, duas situações climáticas, né? Uma a barlavento e uma a sotavento. A barlavento, a gente vai ter aí também a questão das chuvas orográficas, né? Chuvas de relevo. A umidade ela vem, né, encosta na montanha, a montanha mais quente, a nuvem mais fria, gera aqui um choque térmico e acaba chovendo a barlavento. Isso explica também, né, a pouca umidade a sotavento, já que a boa parte da umidade já choveu antes, né, da nuvem ultrapassar a montanha, também você tem perda de umidade. Bom, no Agreste, né, você tem aí o desenvolvimento de uma área de policultura no Nordeste e também pecuária leiteira. Tanto a policultura como a pecuária leiteira são produzidas, né, através de pequenas e médias propriedades agrícolas. Nessa região, você tem como destaque a produção do feijão, da mandioca, do milho e do algodão, com atividades econômicas mais importantes, mais proeminentes dessa região. O sertão nordestino, que é a região mais conhecida dos brasileiros, sempre que se fala em Nordeste, a maior parte do brasileiro só lembra da seca, do solo rachado, dos cactos. Então, é a região que está mais presente no consciente coletivo da população brasileira. Essa região ela é dominada pelo clima semiárido. Esse clima apresenta uma elevada temperatura, uma grande amplitude térmica, uma temperatura muito elevada, e também uma baixíssima pluviosidade, ou seja, faz muito calor e chove muito, mas muito pouco. A vegetação característica dessa região é a caatinga, uma vegetação xerófila, né, adaptada à falta d'água, espinhos, raízes profundas, reservatório de água, né, são algumas características das plantas xerófilas, né? E o principal exemplo das plantas xerófilas são as cactáceas. Nessa região predominam os rios temporários, né, rios intermitentes, aqueles rios que durante o período mais seco eles ficam vazios, né, eles não ficam cheios durante todo o ano. Tem aí a questão da sazonalidade, um grande período de estiagem. E a região do sertão também é a mais castigada pelo polígono das secas, que é a região mais castigada pelas secas no Brasil. Então, essa região também é a região menos desenvolvida do Nordeste. Dentro das sub-regiões, o sertão é a região mais subdesenvolvida, onde você tem uma maior bolsão de pobreza dentro da região Nordeste. E aí faz aquele contraste que eu falei no início, né? O litoral desenvolvido, urbanizado, com a maior produção de riqueza, e o sertão, né? O interior,
mais pobre, mais subdesenvolvido, com mais problemas sociais. Então, você tem aí esse contraste, né? Não só na questão climática e dos biomas, mas também na questão geopolítica e também na questão econômica e social, né? O sertão, aquela área mais pobre e de clima semiárido, e a zona da mata, a região mais desenvolvida de clima tropical. E por último, a gente tem o meio norte. O meio norte, ele também é uma faixa de transição, só que aí é uma faixa de transição entre o sertão, né, de clima semiárido, e a floresta amazônica, de clima equatorial. O Nordeste tem duas faixas de transição, né? O agreste e o meio norte. A maior parte, né, dessa sub-região vai abranger o Maranhão e o Piauí. Nessa sub-região você tem a predominância, né, em relação aos biomas do cerrado, em menor proporção, e da mata dos cocais, em maior proporção. Né? Predomina nessa sub-região o bioma da mata de cocais e algumas partes de cerrado. A produção agrícola se destaca bastante nessa região, principalmente o cultivo da soja, do arroz, da mandioca, do milho e da banana. Porém, existe uma outra atividade muito importante que é o extrativismo, principalmente do babaçu e da carnaúba, que são árvores, né, que são plantas muito características do meio norte. O babaçu e a carnaúba servem para fazer, como é que se diz, o óleo do babaçu, né, o óleo da carnaúba, a cera da carnaúba. Então, o extrativismo também é muito forte em relação ao meio norte, também é muito forte. E atualmente também vem crescendo, vem se desenvolvendo a pecuária. Essa pecuária vem se desenvolvendo e ela vem ameaçando, né, o bioma do meio norte, principalmente ali o bioma da mata dos cocais. Por quê? Porque você vai ter que criar pasto para a pecuária, né? Então, essa criação de pasto faz com que você comece a devastar esse bioma para poder criar condições da criação de gado. Esse gado é uma criação extensiva, então precisa de muito espaço. Bom, galera, em relação às sub-regiões do Nordeste, são essas observações que eu tenho para fazer com vocês. Qualquer dúvida, observação, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.